quando edificações relaxadas, cujos inquilinos jamais se animam a remover o lixo desprezível e observam-se as moradias fantasiosas que ostentam fachada soberba com indisfarçável desorganização interior, tanto quanto as que se encontram penhoradas por hipotecas de grande vulto, sendo justo acrescentar que são raras as residências completamente livres, em constante renovação para melhor. O aprendiz do Evangelho precisa, pois, refletir nas palavras de Simão Pedro, porque as lições de Jesus não devem ser tomadas apenas como carícia embaladora, e sim por material de construção e reconstrução da reforma integral da casa íntima. Muitas vezes é imprescindível que os alicerces de nosso santuário interior sejam abalados e renovados. Cristo não é somente uma figuração filosófica ou religiosa nos altiplanos do pensamento universal. É também o restaurador da casa espiritual dos homens. O cristão, sem reforma interna, dispõe apenas das plantas do serviço. O discípulo sincero, porém, é o trabalhador devotado que atinge a luz do Senhor, não em benefício de Jesus, mas, sobretudo, em favor de si mesmo. Emmanuel. Levemos os nossos pensamentos a Deus, ao nosso amado Mestre Jesus, aos benfeitores do Senhor, agradecendo por este momento de aprendizado, por essa interação com o trabalho de escuta e oração, SOS Preces, que possamos sentir o hálito do nosso Mestre Jesus, as tuas bênçãos, junto aos irmãos aqui presentes, com pensamentos edificantes, possamos estar, Jesus, reunidos em teu nome, aprendendo com o teu evangelho, à luz da doutrina espírita, a desenvolver tato para servir, para nos conhecermos, para domarmos as nossas imperfeições e seguirmos na tua seara. Abençoa, Jesus, cada coração aqui presente nos dois planos da vida, aos que irão assistir posteriormente esta live, este estudo, a toda a humanidade. O nosso irmão Falcone, que está conduzindo aí o estudo, que seu raciocínio seja iluminado sobre o teu amparo, Jesus. Fique conosco hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, bom dia a todos os corações a qual chegam. Sejamos bem-vindos, sejamos bem-vindas, né? Nós temos hoje o nosso amigo, companheiro, Armando Falcone, da FEAC, de Juiz de Fora. Todos aí já o conhecem, né? Trabalhador, estudioso. Hoje ele traz saúde física, mental e espiritual. Nós vamos passar aí a palavra para ele e o nosso amigo Flávio Rangel está gravando, tá? Então, se sentirem aí vontade de fechar a câmera também, fique à vontade. Que Deus nos abençoe. Seja bem-vindo, Falcone. Está tudo ok aqui. Tela cheia,
Parecendo. Queridas irmãs, queridos irmãos, plantonistas do SOS Preces e outros simpatizantes que possam estar presentes ou que venham, como a Kátia disse na prece, assistir a posteriori, que as bênçãos de Jesus continuem a nos envolver a cada um e a todos. Muito bem. Vamos então começar o nosso trabalho. Coloque o seu celular no modo avião, assim, ou no modo não perturbe. Se você quiser fotografar algum slide, alguma coisa, fica fácil e não... no modo avião não pode colocar, não. Quem está acompanhando no celular não pode, não. Coloca no modo não perturba, que ninguém incomoda. E depois, no final, lembre de tirar do não perturbe, que tem dia que eu esqueço, aí fica o telefone mudo o dia inteiro e fala, ninguém me ligou hoje, eu vou olhar, está no não perturbe. E lembrando a todos a importância da nossa associação. Por quê? Nos aproxima, diminui distâncias. Infelizmente, a internet tem sido usada por um percentual muito grande de pessoas para finalidades inconvenientes. E nós estamos aí, utilizando de forma tranquila, serena. Né? Ainda há pouco recebi da equipe do Café com o Evangelho o convite para participar mais uma manhã. Vai ser, eu tenho agora dia 23 de outubro, agora vai sair dia 15 de novembro, e a gente vai aproveitando o tempo, porque cabeça vazia, dizia minha avó que era católica beata, que era oficina do diabo. Como a gente não acredita em diabo, não tem nada disso, fica tudo tranquilo e sereno. O nosso SOS Prece está aí, o slide dele, mais de 2 milhões de telefonemas atendidos. A nossa FEAC, vindo a Juiz de Fora, venham nos fazer uma visita, será uma alegria recebê-los. Kátia, a ida a Pedro Leopoldo foi uma coisa extraordinária. Por quê? Você nos indicou lá, como é que chama a menina? Sabrina? Quando Valéria e eu chegamos, Sabrina já estava no Luiz Gonzaga, ficou o dia por nossa conta, depois apareceu, acho que é Guilherme, o marido dela, se não me engano. Nós rodamos Pedro Leopoldo, viramos aqui do lado do avesso, fomos no açude, fomos na casa do Chico, fomos na estação, para tudo quanto é lado. Eu tive lá mais de 40 anos, mas fui só no Luiz Gonzaga, não fui nos outros. Muito obrigado pela dica. Nós completamos 38 anos no dia 6 de maio e estamos aí firme na luta, nesse convite dos benfeitores espirituais de estudarmos Espiritismo pelo menos 30 minutos por dia. Você deve fazer em média 3 ou até mais refeições por dia e alimentar o espírito. Dr. Bezerra de Menezes vai dizer que se o corpo precisa de pão, o espírito muito mais de oração e de instrução. Vale a pena ler, dia 1º de agosto, completou 160 anos, o livro O Céu e o Inferno. Por quê? Nós somos procurados por um número muito grande de católicos que ligam para o SOS Preces. E quando você lê O Céu e o Inferno, a primeira parte, desconstrói na nossa mente aqueles que viemos de lares católicos. Minha mãe era catequista, minha avó catequista, eu fui coroinha 6 anos, estava com pé para entrar no seminário, topei com Allan Kardec. E nós aprendemos aquela história de céu, inferno, purgatório, limbo, penas eternas. A primeira parte do céu e inferno, para quem é plantonista, não é uma leitura, não. É um estudo. Lê Marie Claire, revista semanal. Passa uma semana, vira lixo. Bom, na hora que já é lixo na hora que lê. Estudar chega no fim, volta no princípio. Chega no fim, volta no princípio. Várias vezes. Por quê? Aí você vai ter respostas não para converter ou mudar a opinião da pessoa, mas para oferecer recursos. Esse estudo palestra está sendo gravado. Assista várias vezes. Matheus Fernandes Fraga, que é um dos mentores da FEAC, diz que quando você assiste a primeira vez, é uma injeção no músculo. Quando você assiste a segunda vez,
é uma injeção na veia. Quando você assiste a terceira vez, é hack, é na medula. É como uma anestesia para anestesiar as coisas inconvenientes e fortalecer. Muitos slides têm detalhes. Não dá tempo de ler tudo. Por isso, assista várias vezes, lápis, tudo que você puder fazer a lápis, descarte caneta. Isso aqui é 100% ecológico, caneta é plástico. Então, muito cuidado. Assim, você vai poder conferir tudo direitinho o que nós estamos falando. Qual que é o maior desafio seu? Meu? Ó, já tem gente me procurando aqui. Eu esqueci de colocar o meu no... Peraí. Fernando, tem uma live para Belo Horizonte. Depois você pode me ligar depois das 10, por favor. Esqueci, eu falei para vocês e esqueci de colocar o meu no... Acontece. É o presidente da FEAC me ligando. Vamos lá. Ué, agora não quer ir. Hein? Deve ter algum celular desencarnado aqui querendo obsediar o negócio aqui. Vamos lá, pronto. Então, qual que é o maior desafio seu, meu, de cada um de nós? É a iniciativa. Quantas vezes você disse que ia começar a estudar uma nova língua? Quantas vezes você começou a ler um livro e terminou? Então, iniciativa nós temos. O nosso desafio é a acabativa. Quantas vezes você disse que ia fazer academia? Segunda-feira eu começo dieta, mas não fala qual segunda-feira. Se é da Semana Santa, se é do próximo milênio, como é que fica? Então, acabativa para nós é um desafio. Emmanuel vai dizer que numa caminhada de 1000 passos, quem deu o primeiro passo já venceu parte do caminho, mas é muito pouco, gente. Precisamos ir para o segundo passo, terceiro passo, para chegarmos no quarto passo, que é a acabativa. Falcone, quais os 2 passos do meio? Não dá para explicar aqui. Isso é um seminário. Esse estudo que eu vou fazer com vocês de 1 hora é um seminário de 4 horas. Então, por isso é que eu falei. Anota, pergunta e assiste mais vezes tranquilamente. Então, sejam todos bem-vindos, voluntários, simpatizantes do Brasil, do exterior, e que esse Jesus continue tendo paciência com cada um de nós. Aí eu pergunto, quais são os seus desafios? Papel e lápis na mão, papel e lápis na mão, vamos começar a fazer a lista dos nossos desafios. Não precisamos compartilhar com ninguém, de jeito nenhum, é com a gente mesmo. Mas eu preciso saber identificar as coisas que eu começo e não termino. Ontem a Alice voltou para casa. Ela fica na casa da mãe dela e final de semana fica aqui em casa comigo. Aí ela chegou, em cima do piano, tinham mais de 50 partituras de músicas. Ela colocou a mão na cintura e falou, pai, que é isso? Você está ficando doido? Para que tanta música? Eu disse, minha filha, estou com 71 anos, músico, maestro, sempre toquei instrumentos melódicos. Aí, uma amiga minha que dirige um coral me convidou para fazer parte do coral, com a clarineta, com o saxofone. Só que lá eu tenho que fazer harmonia. Kátia. Música é um tamborete de 3 pés. Melodia, ritmo. Aqui eu sou bom, sem nenhuma pretensão. Eu faço palestras musicadas, clarineta e saxofone. Mas a bendita da harmonia eu nunca estudei profundamente. Estou tendo que estudar harmonia. Estou com medo do meu cabelo ficar branco, sabe? Que o negócio é mais complicado do que posso imaginar. Então, qual que é o meu desafio agora? Já que eu comecei, gostei, é desafiador, porque para quem está acostumado a andar só a pé, de repente aprender a andar de bicicleta, muda toda a estrutura. Vamos em frente. Então eu pergunto, e a sua saúde integral? Como é que está? Uai, vai dizer o mineiro. Que é isso, Falcone? Saúde integral. Meu hemograma tá bom. Minha pressão arterial tá boa. Meu check-up tá tudo ok. Eu estou saudável. Pode ser que sim, pode ser que não. Olha na tela.
Saúde espiritual, mental, intelectual, física, social, comportamental, financeira. Aí tem 7. Vou colocar mais uma, vamos para ficar redondo? Olha lá. Então nós temos saúde familiar. Como é que está a saúde do seu relacionamento com familiares? Isso aqui é uma bênção de Deus. Mas para muitas pessoas isso aqui é uma desgraça. Isso aqui te aproxima de quem está longe, mas te afasta de quem está perto. Pensa nisso. Quantas vezes eu chego em restaurante, eu viajo para tudo quanto é lado, ou saio com a Valéria, com a Alice aqui em Juiz de Fora, a gente chega no restaurante, tem 3, 4 pessoas em volta da mesa, cada um com o celular na mão. Nomofobia, anota aí, nomofobia, N-O-M-O, nomofo, F-O-B-I-A. O que é isso? Dependência do celular. Se eu esquecer meu celular em casa, é como se eu estivesse nu. Tem que voltar, porque senão minha vida acabou. Muito cuidado com isso. O que é ter saúde para você? Quanto tempo do dia você dedica para a sua saúde? Eu tenho um grande amigo, fiz acupuntura na mãe dele até ela desencarnar. É o currículo número 1 da Faculdade de Medicina de Juiz de Fora. Mas se você falar com muitos médicos o nome dele, vão dizer assim, charlatão. Sabe por quê, Kátia? Pergunta para o seu cardiologista, quantos livros o senhor tem? Provavelmente nenhum. Ou se tiver, 1, 2. A foto que vai aparecer daqui a pouco na parte inferior, o camarada tem 38 livros, 16 best-seller mundial. Pergunta para o seu pneumo, para o seu neuro, para a sua ginecologista, que fala que ele é charlatão. Quantos trabalhos indexados você tem em revistas de saúde na sua especialidade? Se tiver 1 ou 2, bate palma. Nenhum. Esse camarada tem 165 trabalhos indexados. Incomoda muita gente? Incomoda, porque é de uma franqueza assustadora. E uma das frases dele que eu mais gosto é essa que está aí, ó. Se você não arrumar tempo para cuidar da sua saúde, um dia você terá que arrumar tempo para cuidar da sua doença. É muito importante o hemograma estar correto, é muito importante a pressão arterial estar correta, é muito importante você periodicamente ir ao dentista fazer uma limpeza bucal, mas saúde é algo muito mais importante. Ou você arruma tempo para cuidar da sua saúde, ou você vai ter que arrumar tempo para cuidar da sua doença. Você sabe quem é esse camarada, Kátia? Dr. Laí Ribeiro. Eu já rodei os 5 continentes. Para mim, este camarada é um dos 5 mais inteligentes que eu conheço. É extraordinário. Então, o que é saúde? Vamos olhar para a tela. Olha lá, saúde física é estar bem com o seu corpo. Saúde mental é estar bem consigo mesmo e com as outras pessoas. Saúde espiritual, ter definido um significado, um sentido para a sua vida. Falcone, para que você vive? Não é para quem, não. Para quem eu vivo, para mim. Eu gosto muito da Alice, mas eu tenho que viver para mim. Tenho que pensar nisso. Essa empresa chamada eu preciso ter capital de giro acima de 60% das ações. Senão eu vou cuidar de todo mundo e esquecer de mim. É muito importante eu dizer I love you, mas eu preciso de aprender a dizer I love myself. E saúde emocional é cuidar dos nossos valores, da nossa ética. Você, para usar esse corpo, Falcone, você assumiu no mundo espiritual com os mentores um plano de vida chamado programa reencarnatório. Se você desencarnar hoje, Kátia, se eu desencarnar hoje, Flávio Rangel, se você desencarnar hoje, como é que será que anda o nosso plano de vida assumido com os espíritos? Precisamos pensar nisso. Relacionamentos sociais, as nossas necessidades de conhecimento. Conhecimento é com o desconhecido. Eu já li toda a obra de Kardec. Agora é hora de estudar. Eu já estudei. Agora é hora de reestudar. Agora é hora de praticar.
Saúde não se resume à ausência de doenças, mas envolve o equilíbrio entre esses três aspectos. Lembra que eu falei que música é um tamborete de 3 pés? Ritmo, melodia e harmonia. Espiritismo é ciência, filosofia e religião. Saúde, saúde do corpo, saúde dos pensamentos intelectuais, da mente, das emoções e saúde espiritual. O que adianta eu ser aquele camarada, o mais forte da academia, e a minha mente ser uma lata de lixo? Temos que pensar nisso. Vamos lá? Saúde é fácil, gente. É igual isso aí, ó. Eu aplico cursos, treinamentos de PNL. E logo na primeira aula, uma das coisas que eu ensino o pessoal é fazer malabares. Fazer malabares e dança de salão. Ontem eu tive 1 hora de dança de salão, aula de dança de salão, eu e Valéria. Aprendendo passos novos de bolero, de forró, de samba, de salsa. O malabares, ele mexe com seu hemisfério cerebral direito e esquerdo. Então, quando você cuida da saúde física, da saúde mental, da saúde espiritual, você está agindo em vários níveis. Pensa nisso. No Livro dos Espíritos, questão 135 a 146, anota aí. Nós vamos encontrar os Espíritos dizendo a Emmanuel que o corpo é um instrumento do Espírito. Da mesma forma que eu uso este lápis para escrever, LE 135146, eu uso esse corpo para escrever a minha biografia. O que eu ando fazendo com o meu corpo? É um meio de progresso, não o fim. O espírito utiliza o corpo para, como eu utilizo o lápis, o livro, para aprender, evoluir e colocar em prática. Por isso, o corpo vai entrar em decomposição, a carne não vale nada. Não vale nada, se não valesse nada, você não estaria utilizando um corpo material. Cuidar do corpo é um dever espiritual. Vamos lá então. O que eu falei das questões? 146 em diante, o corpo é um instrumento do espírito e o espírito é o agente inteligente que dirige o corpo. Eu estou andando de bicicleta. Eu preciso de 3 coisas. Primeiro, eu preciso da bicicleta, é o corpo. Depois, eu preciso de equilíbrio. E depois, eu preciso de movimento. Se a bicicleta ficar parada, eu caio. Eu não tenho carro, eu ando de moto. Vendi o carro tem 6 anos. Então, o que acontece? Eu preciso de ir na moto. A mesma coisa da bicicleta. Eu é que conduzo a moto. Não é a moto que me conduz. Eu, espírito, é que conduz o corpo. Não é o corpo que me conduz, espírito. Temos que pensar nisso com atenção. A importância desse tema, então, é o objetivo: interligar corpo, mente e espírito. Com isso, eu vou ter a saúde integral. Saúde integral é diferença de ausência de doenças. A gente ia visitar o Chico tomava 14 comprimidos por dia. E Dr. Bezerra de Menezes psicografou pela mão dele milhões de receitas. Zé Arigó, Dr. Freitas mandaram um recado para o Chico: vem em Uberaba que eu opero o seu olho. O Chico disse: negativo. Isso aqui é acerto de contas meu com a minha consciência. Não é com Deus, com Nossa Senhora Aparecida, com Buda, com Maomé, com nada disso. É com a minha consciência. Se eu curar aqui, a dor vai aparecer em outro lugar. Então, quais as causas das doenças físicas? Excessos, sedentarismo, alimentação desequilibrada, vícios, negligência com a saúde. Quais as causas espirituais? Desequilíbrios emocionais e mentais, ódio, mágoa, ansiedade, provas ou expiações de resgates reencarnatórios, influências espirituais, obsessões, desequilíbrios, são isso aí. Esse slide aí dá uma palestra. Espírito, perispírito, corpo físico. Questão 88 do Livro dos Espíritos. O espírito é uma chama, um clarão, uma centelha etérea. No
Na Bíblia está escrito: o espírito é como o vento, ninguém sabe de onde vem, ninguém sabe para onde vai, mas podeis sentir a sua presença. Agora vamos ler esse slide com atenção. Olho na tela. Não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Ah, Kátia, desculpa, eu fui grosseiro com você ontem, te dei uma resposta grosseira, fui deselegante, é porque a carne é fraca. Negativo. A carne não é fraca nem forte. Aquele que usa a carne é que é frágil ou saudável. O lápis é uma ferramenta ou uma arma? Depende de quem está segurando o lápis. Posso escrever um monte de cartas anônimas a seu respeito. Posso pegar esse lápis, cravar na sua garganta e te matar. Ou posso usar para psicografia, para estesia. Então temos que pensar nisso. O perispírito é um corpo intermediário. Parte dele está ligada ao espírito, parte dele está ligada à matéria. Quer ver um exemplo? Pega um abacate. Cuidado com o que eu vou falar, gente. Ninguém vai sair daqui falando que eu falei que você é abacate. Pelo amor de Deus. Pega um abacate. Abre o abacate. Lá no meio dele tem o caroço, a semente do abacate. É o corpo físico. Em volta da semente, o que tem? Tem tipo um plástico, um tecido. É o perispírito. E o abacate? Seria o espírito. Mas cuidado para você não sair falando por aí. O Falcone disse que eu sou um abacate. Não, não falei. Estou usando uma metáfora para você poder entender. Então, lesões, traumas no perispírito podem refletir no corpo físico. Anota aí. Pensamento e Vida, uma das obras mais extraordinárias de Emmanuel. A mente comanda o corpo é reflexo da alma. Aí nós vamos entender. Reconhece o seu verdadeiro espírito pela sua transformação moral. Não é por cuidar só do corpo, não. Aí eu fiz uma plástica, fiquei mais evoluído. Aí eu fiz uma lipoaspiração, tirei o abdômen, agora eu estou mais equilibrado. Não, você está mais elegante. Equilibrado é outra coisa. Saúde é equilíbrio físico, mental e espiritual. Ciência, filosofia, religião. É o caminho da evolução. Sigamos? Sigamos. Eu ia colocar aquela da melancia, como é que ela chama? Essa aí é a Magali, a outra é a... Como é que chama aquela que só pensa em comida? A Magali. Eu ia colocar ela. Mas aí os gulosos iam se sentir lisonjeados. Coloquei a Mônica, que gosta de atividade. Saúde física, o corpo como instrumento. As causas nós já começamos a ver. Excessos, vícios, má alimentação, sedentarismo. Mágoa, ódio, prova, expiação e obsessão. Vamos lá. O corpo como instrumento do espírito, nós vimos em Kardec e confirmou em Emmanuel. Então temos que ter responsabilidade espiritual para cuidar mais e melhor do corpo. Alimentação equilibrada, higiene, sono, atividade física, levanta o bumbum da cadeira e vamos caminhar, gente. O corpo precisa de movimento, responsabilidade moral. Evitar excessos e vícios, fumo, álcool, droga. Lá em Belo Horizonte, a Kátia me oportunizou falar para um grupo de adictos. E eu conversei para eles de igual para igual. Naquele dia estava com 51 anos, 3 meses e 25 dias sem álcool. Hoje eu já estou com 51 anos, 4 meses, hoje é dia 18 e 4 dias. Chico Xavier enfrentava problemas físicos, mas trazia uma paz interior impecável. Kardec diz que o corpo, como templo do espírito, precisa ser cuidado para quê? Para que você possa viver no corpo físico o tempo necessário programado para a sua atual reencarnação. A medicina ainda não aborda isso, mas muitos doentes
emocional. No Evangelho segundo o Espiritismo, principalmente o capítulo 5º, que trata de bem-aventurados os aflitos, vai falar das causas atuais, das causas anteriores, vai falar do esquecimento do passado, da perda de pessoas amadas, da melancolia. Se eu disse que o céu e o inferno, primeira parte, é leitura obrigatória para plantonista do SOS Preces, o capítulo 5º você precisa ter ele na ponta da língua. É o capítulo mais importante para quem, no meu ponto de vista, para quem é plantonista do SOS Preces. Então, esse elo entre espírito e corpo é que vai trazer equilíbrio ou desequilíbrio. Emmanuel vai dizer, está no livro O Consolador. A mente comanda o corpo. A mente comanda o corpo. Cuidado com o corpo. Higiene. Mateus Fraga tem uma frase que ele usa, o benfeitor espiritual, que diz o seguinte: não existe evolução sem higiene. Quantas vezes por semana você toma banho? Quantas vezes por dia você escova dente? Então pensa nisso. Se o corpo precisa de higiene, que é perecível, você gasta o melhor shampoo, o melhor creme, o melhor isso, o melhor aquilo. E espiritualmente, ai, eu tô um bagaço. Pois é, pensa na sua vida. Mateus vai dizer, capítulo 17, 21, Jesus dizendo, para essa casta não se espere senão por meio da oração e jejum. O jejum que ele está falando aí é o jejum de pensamentos, de comportamentos. É muito importante cuidar do jejum. Eu faço jejum todos os dias. Tomo café às 6 horas da manhã. A Kátia fez contato comigo hoje, 6 horas da manhã. Falcone, falei, estou preparando o café da manhã. Já comi 4 ovos, 3 fatias de pão, já tomei o meu café, já fiz os meus alongamentos. Então nós temos que pensar. Não é o que entra pela boca que contamina o homem perante Deus, de Jesus, mas o que sai. Anota aí Salmo 52, o peixe morre pela boca, o homem pela boca e pela língua. Então, o quanto você tem feito de jejum? Pensa nisso. Vamos bem, passamos pela saúde física, vamos para a saúde mental. A mente como projeção do espírito. Olha para esse camarada na tela. Em volta dele, tudo está mudando. Eu penso equilíbrio. Tem cor, cheiro, peso e sabor. Eu penso lixo. Tem cor, peso e sabor. Então, como estão a sua lubrificação? Cérebro, cerebelo, protuberância, bulbo, hemisfério cerebral direito, sistema nervoso central. Como é que está o seu relógio interno? Você tem que pensar nisso. O campo de pensamentos e sentimentos está na mente. O pensamento é energia criadora. André Luiz, no livro Vida e Sexo, vai dizer: vivemos no mundo que edificamos. Se eu só penso lixo, os espíritos benfeitores e até os espíritos perturbadores chegam perto de mim e sentem cheiro de lixo. Se meu pensamento é um jardim florido, os espíritos que chegam perto vão entender isso que está acontecendo. Então, muito juízo, Falcone. A mente é um campo de emissão contínua de pensamentos e sentimentos. Eu estou aqui usando um computador. Você está aí usando um computador, um notebook, um celular. Eu estou transmitindo. Você está recebendo. Mas, espiritualmente, nós estamos transmitindo e recebendo, como nós vamos ver daqui a pouco. André Luiz vai dizer que o pensamento tem força criadora. Quando eu penso em algo agradável, eu crio ondas de energia agradável em volta de mim. Quando eu lembro de alguém com raiva, igualmente vai ser isso. Cada espírito vive no mundo que edificou para si mesmo com os próprios pensamentos. Emmanuel, o Consolador. Olha aí. Você administra mais ou menos 100 trilhões de células. Olha esse camarada. A mente
está irradiando pensamentos que batem no universo e voltam. Por isso diz Jesus, que livre é a semeadura, obrigatória é a colheita. Você administra mais ou menos 100 bilhões de neurônios. Pensa nisso, Falcone. Você administra mais ou menos 7 octilhões de átomos no corpo físico, só no corpo físico. Imagina no perispírito e no espírito. Você administra tudo isso no PA, piloto automático. E um doutor Bezerra de Menezes. E uma Celina, trabalhadora da Falange de Maria. E um Cristo. Como é que administra isso? Aprendi com os professores com quem eu estudei do outro lado do mundo. Na minha formação em medicina chinesa, eu estudei com professores da Índia, do Nepal, do Tibete, da China, do Japão, da Coreia e do Vietnã. Quando eu dou um passo em direção à cura e ao equilíbrio, eles dão 10 passos em direção a mim. Jesus disse, ajuda-te e o céu te ajudará. Traduzido em bom português, é faça da sua parte. Se eu não escovo os dentes, vai vir um mau hálito. Doenças mentais podem vir por causas externas, influências de espíritos desencarnados, perturbações emocionais geradas por eles, angústia, depressão, desequilíbrio, cargas mentais coletivas, medo, revolta, violência, afetam o psiquismo. E causas internas, sentimentos negativos. Eu odeio criança. Ai, eu tenho uma culpa dentro de mim, porque um dia eu fiz isso, joguei pedra na casa do padre. Ai, eu tenho ciúme, a Alice é minha filha, a Valéria é minha namorada, o Armandinho é meu filho, a Meli, gente, é minha filha. É empréstimo de Deus. Conflitos mal resolvidos de outras reencarnações afloram como transtornos e fobias. Precisamos pensar nisso. Ainda temos a obsessão. Eu grifei aí, ó, Livro dos Médiuns, capítulo 23. A obsessão não é punição, é um alerta e oportunidade para vigilância e reforma íntima. Temos a obsessão simples, fascinação e subjugação. Tudo explicadinho. Mas se eu não leio, Kardec é o grande desconhecido da família espírita, para muitos segmentos. Qual o tratamento da obsessão, Falcone? Oração, culto do evangelho do lar, passes, assistência fraterna, mas principalmente mudança de atitudes. Um filho aparece com problema de obsessão na família, ou um dos cônjuges. A família toda precisa de tratamento. Um dente está com comprometimento. O dentista vai cuidar só daquele dente, ele vai verificar todos os dentes. Como músico e maestro, um instrumento desafinou, eu confiro a orquestra toda, a banda de música toda. Como que nós vamos fazer a autocura disso? Não dá tempo de eu ler tudo. Vou ler só os laranjados. Evangelho no lar, pelo menos uma vez por semana. Pensamento positivo construtivo. Só pensar, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. E continuar sentado no sofá, com o celular na mão assistindo TikTok, ou com o controle remoto mudando de canal, não vai mudar nada. Trabalho no bem, trabalho voluntário. O tempo que você dedica ao SOS Preces é remédio colocado na sua saúde. Estudo doutrinário, ler Kardec pelo menos 30 minutos por dia. Cuidado com os filmes que você assiste, com as músicas que você canta. Para com essa história de que eu era feliz e não sabia. Eu sou feliz hoje. Para com essa história de que emoções eu vivi, emoções eu vivo hoje. Preciso de educar-me. Vamos agora para o terceiro e último degrau, que é a saúde espiritual. Passamos pela saúde física, saúde mental, agora vamos para a saúde espiritual. O que é isso, Falcone? Olha aí o desenho, a imagem retratando o teto da Capela Sistina. O contato da criatura com o Criador.
fluxo de energia. Saúde espiritual é um estado de paz e sintonia com Deus. A mulherada gosta muito do padre Fábio. Meu Deus, é um desperdício um homem tão bonito desse ser padre. Eu sou mais simpático ao padre Marcelo. Conheço os dois pessoalmente. E o padre Marcelo tem uma música que canta: segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, e ela te sustentará. Então, como é que nós vamos fazer? O que nós precisamos fazer para termos contato com Deus? Independente de doenças físicas. Emmanuel vai dizer que a verdadeira saúde é a paz da consciência. Está lá no Consolador. O quanto eu estou em paz comigo mesmo. Paz, equilíbrio, sintonia com Deus. Não depende de ter ou não doenças físicas, mas de viver de conformidade com as leis morais. Emmanuel vai dizer que a verdadeira saúde é aquela que nos proporciona paz de consciência. Ah, mas eu estou tão perturbado. Desperturbe-se. Foi você que se perturbou. Precisa de fazer uma higiene. Eu tenho um seminário que chama-se Higiene, Autocura Integral. Sem higiene não existe evolução. Reforma íntima, cura da alma. Kardec vai dizer que merece ser chamado espírita aquele que é hoje melhor do que foi ontem. Então, nós precisamos de saúde espiritual na proporção em que eu mudo moralmente para melhor. Transformação de sentimentos, valores e atitudes. Já pensou nisso, Falcone? Autoconhecimento, quem sou eu, de onde eu vim, por que e para que eu estou aqui. O que é Espiritismo? Livro O que é o Espiritismo ou Principiante Espírita? O Espiritismo é a doutrina que trata da natureza, da origem e do destino dos espíritos, bem como da influência destes no mundo material. Olha aí, gente, autoconhecimento. Trata da natureza, que sou eu? Da origem, de onde eu vim, do destino, para onde eu vou, e da minha influência em outras pessoas visíveis ou invisíveis. Perdão a si mesmo e aos outros. Meu livro Perdão Gera Saúde está ali. Perdão gera saúde. Humildade e amor ao próximo e prática do Evangelho. Quantas pessoas dizem assim: eu não sei para que eu reencarnei. Eu não sei para que eu vivo. Anota que eu vou te dar dois segredos. Eu vou te dar duas chaves. Sem a chave, você não abre a fechadura da sua casa. Você fica preso do lado de dentro ou do lado de fora se perder a chave. Então, quando chegar alguém dizendo que não sabe qual que é a missão dele, anota aí. Capítulo 19, peraí. Capítulo 20, item 4. Capítulo 20, item 4. Erasto, missão dos espíritos. Dos espíritas. Capítulo 20, item 4. E depois, capítulo 17, item 3. O homem de bem. Se você anotar essas duas, se você viver essas duas mensagens do Evangelho, você passa direto para as regiões acima do intermediário quando desencarnar. O mapa da mina está aí. Mas não adianta eu ter o mapa na minha mão se eu não pegar a pá, a picareta e cavucar o chão para desenterrar o tesouro. Dá para entender isso? Qual que é a sua missão? Eu faço atendimento fraterno desde os 15 anos. E as pessoas ficam: Falcone, eu sei qual que é a minha missão. Pergunta para os guias qual é a minha missão. E falaram isso tantas vezes que o Mateus me disse assim: a dar essas duas chaves para a pessoa poder ver. Existem 3 tipos de reencarnação. Reencarnação expiação. Reencarnação provação. Reencarnação missão. Dá para explicar as 3? Não temos tempo. Anota, fotografa o slide, ou então assiste o estudo todo de novo, pelo menos 3 vezes.
A reencarnação é uma terapia espiritual. Eu causei um grande prejuízo a um determinado espírito em outra reencarnação. Esse espírito volta como minha filha, como meu filho, para eu pegar no colo com todo o amor e reconstruir aquele ódio do passado em amor no presente. Cada encarnação oferece oportunidades de cura e aprendizagem espiritual. Doença são degraus na escada da evolução, mas não são castigo, são mecanismos de evolução. O espírito pode evoluir pelo caminho do amor ou pelo caminho da dor. A maioria de nós, estou cansado. Quantas vezes ou não você já ouviu alguém falar ou já falou? Se eu descobrir quem inventou o trabalho, eu mando matar. Pois é, sabe quem inventou o trabalho? Deus. Jesus diz, eu trabalho e meu pai trabalha incessantemente. E nós ficamos sonhando com a varinha do Harry Potter. Lumos! E resolve tudo. O espírito sofre as consequências da sua falta, onde quer que esteja. Anota aí, Livro dos Espíritos, questão 1009. Eu sou responsável. A raposa vai dizer para o pequeno príncipe, tu te tornas eternamente responsável pelo que cativas. Ô, Kátia, aquela raposa conheceu Allan Kardec. Aquela raposa lá do Pequeno Príncipe, ela leu as obras de Kardec. Quando ela diz isso, tu te tornas eternamente responsável por tudo aquilo que cativa, é doutrina espírita. Olha o que a raposa fala para o Pequeno Príncipe, o essencial é invisível aos olhos. Encarnados aqui agora nós somos 20 e poucas pessoas. E desencarnados? Quantos espíritos, quantas dezenas, centenas de espíritos ou até milhares, se bobear, estão assistindo esse estudo? Não por causa do Falcone, mas espíritos que estão ligados às estruturas do SOS Preces espalhado por Belo Horizonte, pelas Minas Gerais, pelo Brasil e porta fora. Você faz parte de uma engrenagem extraordinária chamada Associação do SOS Preces. Você faz parte de um centro espírita, você faz parte de um grupo de estudos. Olha as conexões que você tem. Se você entrar no YouTube e digitar TV Nova Luz, Céu e Inferno, Armando Falcone, tem 58 programas, eu estudando o livro Céu e Inferno de fio a pavio. Parágrafo por parágrafo, combinando 2 livros, O Céu e o Inferno e o livro A Justiça Divina de Emmanuel. Porque a Justiça Divina, Emmanuel lançou quando o livro Céu e Inferno completou 100 anos. E ele faz uma conexão. Leiam estes 2 livros. Vai abrir a sua cabeça. Esse estudo que eu trabalhei na TV Nova Luz, no Rio de Janeiro, como voluntário, 4 anos, quase 5 anos. Foi para mim uma experiência muito grande. Então, reencarnação é terapia. É oportunidade de cura. Doenças são desafios, não são castigos, são aprendizados. Onde está isso, Falcone? Já citei. LE 1009. Que é isso, Falcone? Livro dos Espíritos, questão 1009. Agora, se eu quero que caia do céu, nós temos tinha um médium americano, como é que é o nome dele? Edgar Cayce. Edgar Cayce, Kátia, não sei se você sabe disso, foi o maior médium dos Estados Unidos. Ele pegava um livro, a Gênese, colocava debaixo do travesseiro e dormia. No dia seguinte, ele falava a Gênese de frente para trás e de trás para frente. Osmose. É o que eu queria, mas não tem jeito. O que é que eu vou ter que fazer aqui? Ralar, virar página por página. Virar página por página. Ele era médium e era protestante. Em estado acordado era protestante, não acreditava em reencarnação.
Em estado sonambúlico, ele falava de reencarnação. O maior médium sonambúlico que teve nos Estados Unidos. Então, saúde espiritual, vida após a morte, morre o que é mortal. A desencarnação não é o fim, mas é trocar de estágio. Você está subindo um degrau, uma escada. Quando você muda de degrau, você está mais perto do seu objetivo. A alma desencarna e acorda no mundo espiritual no padrão vibracional que foi na Terra. O Flávio foi um menino legal na Terra. Ele vai acordar no mundo espiritual legal. E o Flávio foi um desequilibrado na matéria. Vai acordar no mundo espiritual desequilibrado. Mesmo que a vozinha dele, a mãe dele, a genitora e outros espíritos amigos queiram levá-lo para as regiões superiores, o Flávio Falcone não tem condições magnéticas de subir. Quer subir, Flávio? Começa a subir hoje. Quer subir, Falcone? Começa a subir hoje. Deixar para amanhã o que pode ser feito hoje é postergar, ficar sem acabativa. Os espíritos auxiliam o nosso sofrimento através da prece, do amor e do esclarecimento. Capítulo 6, item 5, último parágrafo. Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Cuidar da saúde espiritual hoje, aqui, agora, é preparar-se para acordar no mundo espiritual melhor do que você saiu de lá. O meu guia é forte, meu guia é da Bahia, meu guia é do Candomblé, meu guia é da Umbanda, meu guia é do... Não tem isso, gente. Não adianta o guia ser forte se o guiado não se guia. Como é que faz? Desencarne é a continuidade da vida, que vai definir a nossa realidade espiritual. Prece, amor e esclarecimento. Falcone, acabou a palestra no Tiago Maior. Veio uma mãe conversar comigo. Falcone, meu filho, desencarnou. Como é que ele está? E nós conversando com ela. Será que ele foi amparado, que não foi? Eu virei para ela e disse, você conheceu o seu avô? Ela disse, conheci. Pois é, fulano de tal. É um dos espíritos que está acompanhando ele, que está orientando ele no mundo espiritual, que recebeu ele. A mulher começou a chorar, virou para o marido e disse assim, nós pensamos em todo mundo, menos no vovô fulano de tal. Veio uma jovem. Você vê espíritos? Eu digo, vejo, quando eles querem que eu os vejam. Médium vidente não olha assim e vê o espírito que ele quer. Não. O Chico Xavier, que era a maior antena parabólica, dizia, o telefone toca de lá para cá. Ela disse, quem está ao meu lado? Eu falei, não sei. Não tem ninguém querendo. Aí Mateus me disse, o namorado dela desencarnou, tem 30 dias por suicídio. No final das contas, conversamos, ela ficou sentada, ele pegou e disse assim, tinha um livro de resto, perda de pessoas amadas. Não, perdão gera saúde. Ele falou assim, dá o livro para ela de presente com dedicatória. E eu dei. E ela foi embora abraçada com o livro. Disse para ela, perdoe Deus. Você está brigada com Deus. Não adianta brigar com Deus. Seu namorado tomou atitudes infelicitantes, mas continua filho de Deus. Está amparado. Agora você precisa estudar doutrina espírita para se fortalecer. Porque senão daqui a pouco você vai começar a querer suicidar também para encontrar com ele. E não vai dar certo. Não é assim que a banda toca. Conclusão. Saúde integral, o que é? É uma interação entre corpo, mente e espírito, entre ciência e espiritualidade. Corpo saudável, meio de ação. Mente equilibrada, direção segura. Espírito iluminado, objetivo maior. Depende de quem? Do presidente? Do síndico do prédio? Do governador? Do prefeito? Não. Depende de você. As práticas que promovem o equilíbrio, já sabemos. Ovo. Você já ouviu falar isso, Kátia?
o significado? Não. Anotem aí, ovo. Escrevam do jeito que eu escrevi aí. O-V-O. Por que que toda manhã eu como 4 ovos? Para ter mais equilíbrio, mais saúde. Física. O ovo que gera saúde integral é outro. Olhai, vigiai e orai. O Falcone pode comer uma dúzia de ovo por dia e ser uma peste. Então nós temos que pensar. Come ovo, porque é uma proteína. Agora é o profissional de saúde falando. É uma proteína de fácil absorção. Tem luteína, tem xantina, tem um monte de coisas. Quem tem problema de vista, então, precisa muito de ovo. Quem dirige à noite precisa muito de ovo. Quem está com anemia precisa muito de ovo. Mas o ovo que nós estamos falando aqui é Jesus. Olhai, vigiai e orai. Não é vigiar a vida dos outros. Não é olhar o vestido da vizinha. Não, é olhar-se. Então, as nossas emoções podem ser cura ou doença. Depende do que eu faço, do meu tempo, da minha alimentação, das minhas leituras, dos vídeos que eu assisto, dos canais, das músicas que eu canto, do meu propósito de vida, do quanto eu sou útil à família. A saúde está na harmonia da alma. O coração. Jesus diz, fala a boca aquilo que o coração está cheio. Eu magoo todo mundo. Eu ando estraçalhando corações. Sou um sedutor. Prometo o céu. E não dou nem o inferno. Como é que eu fico? Posso estar com o melhor perfume francês, carro conversível, cordão de ouro de bicheiro no pescoço. Vai dar encrenca. Então, nossa saúde, nós vamos colher sempre os benefícios ou malefícios que as nossas emoções, os nossos valores e os nossos sentimentos. Para com esse negócio de cara metade, de alma gêmea. Alma gêmea é um lado poético do Emmanuel em relação à Lívia. Mas o Falcone não tem uma alma gêmea. Você não tem uma alma gêmea. Temos espíritos afins. Que senão fica parecendo a outra metade da laranja, como diz a música. É como se Deus tivesse nos criados imperfeitos. Tem pessoas que nos completam, que fazem com que a nossa vida seja melhor. Mas pare de colocar a sua felicidade. Eu só vou ser feliz no dia que eu encontrar minha alma gêmea. Cuidado que a maioria vira algema. Ou você dela ou ela de você. Então, cuidado com o que você está alimentando de fantasias, procurando ilusões. Precisamos integrar corpo, mente e espírito. A verdadeira saúde é holística. Corpo saudável, meio de ação. Mente equilibrada, direção segura. Espírito iluminado, objetivo maior. Nesse slide aí está resumo de tudo que eu falei. De tudo que eu falei. E a ciência vem mostrando cada vez mais que os nossos sentimentos podem proteger ou piorar a saúde cardíaca. Sedentarismo, inimigo do coração. Inimigo do coração. Vamos ler Joana de Ângeles? É necessário que haja um despertamento para os valores do espírito eterno, a fim de que se consiga a identificação consigo mesmo e com o bem. A saúde do corpo é valiosa, mas a saúde mental é indispensável. E a saúde do espírito é eterna. Por quê? Quem vai sobreviver não é o corpo, não é a mente, é o espírito. Por isso, atividade física, melhorar os seus relacionamentos, fortalecer os seus contatos, higiene de pensamento, alimentação e vivência. Palavras de Emmanuel, que eu estou usando já vários slides. Saúde é a perfeita harmonia da alma. A sua orquestra está afinada, Falcone, ou está desafinada? No meu livro Perdão Gera Saúde, eu digo, o perdão não muda o passado, mas altera o presente e o futuro. Ou você muda, ou a vida vai te mudar na marra. Ou você arruma tempo para cuidar da sua saúde, ou vai ter que arrumar tempo para cuidar da sua doença. No capítulo 6º do livro Perda de Pessoas Amadas, aqui, ao
ao meu alcance, eu digo sobre a neuroplasticidade. O que é isso, Falcone? De passar no pão? Não. Leia lá para você ver. E aqui embaixo está escrito, cadê? Na parte inferior do livro está aí. IgA. O que é isso, Falcone? Imunoglobulina A. Como que isso muda a sua vida? Leia o capítulo que você vai entender. No livro Fome de Luz, que eu sou um dos participantes, é uma coletânea de escritores espíritas, o capítulo meu é Fome de Luz, Fome de Jesus. Vem, Jesus, divino amigo, vem trazer-nos sua paz, só tu és o nosso abrigo. Lembra disso? Canta essa música mais vezes por dia. Falcone, onde você tirou essas coisas, tudo que você falou para nós? Da minha experiência pessoal. Allan Kardec, Evangelho, Livro dos Médiuns, Livro dos Espíritos, diversas obras de Emmanuel, André Luiz, Joana, Camilo pelo Raul, Miramês pelo João Nunes Maia. Leia o livro Saúde, do Miramês. Ó, é algo extraordinário. Leia o livro Harmonia da Mente, do Miramês, aí de Belo Horizonte. Maravilha, eu uso nos meus estudos diários, nas minhas reflexões diárias. Então vamos voltar no primeiro slide. E você, como anda a sua saúde espiritual? Sua saúde integral? Não adianta ter envolvimento com o SOS Preces. Não adianta ter só envolvimento com a doutrina espírita. É necessário comprometimento. Comprometimento. Mas isso depende de quem? A responsabilidade, Falcone, é sua. Não adianta todos os trabalhadores do SOS Preces, vamos orar pelo Falcone. Maravilha, podem orar à vontade, eu agradeço. Mas e se eu não fizer a minha higiene pessoal, os meus cuidados? Ai, Falcone, mas esse mundo está de cabeça para baixo. Tá não. O mundo está melhorando, mas você fica assistindo o Jornal Nacional, é só mentira, é só ilusão, hipnose coletiva. Fica assistindo televisão para você ver. O mundo está melhorando. É a nossa querida Sheila que fala através do Chico. É assim que você permanece com exatidão. No dia certo, no caminho certo, lugar certo, momento certo, compromisso certo, trabalho certo, experiência certa, posição certa, circunstância certa, com a pessoa certa, com os recursos certos. No que respeita à sabedoria divina, tudo está certo para que venhamos a realizar o melhor, amando e perdoando, aprendendo e servindo. Não é do Falcone, não. É da nossa querida Sheila. Então, nós precisamos de pensar o que nós estamos fazendo da nossa vida. O que nós andamos fazendo da nossa vida. Esse aí é Mateus Fraga. Tive a honra e a oportunidade de conviver com ele dos meus 14 até os meus 23 anos, quando ele desencarnou. Foi o meu mentor encarnado. Hoje é um dos mentores espirituais da nossa casa. Ele diz que o melhor trabalhador espírita é aquele que serve e dá menos trabalho. Então, precisamos aumentar a comunicação entre os nossos neurônios. Quem dá o pão dá a educação, quem dá a educação dá a religião. Kátia, cadê seus filhos? A Kátia tem estou inventando. A Kátia tem um filho de 8, um de 10 e um de 12. Ah, Falcone, eles não querem vir no centro mais. Ah, muito bem. Quer dizer que o seu filho de 8, de 10 e de 12, se falar assim, mãe, não quero ir na aula mais. Você fala, tudo bem, pode ficar em casa. Não. Quem dá o pão dá a educação. E quem dá a educação dá a religião. Porque as nossas crianças estão ficando abandonadas. Eles preferem muito mais TikTok ou outras bobagens, joguinhos, do que é muito mais atraente do que a aula de educação espírita no centro. Tem tempo de semear, tem tempo de colher. Ontem, no consultório, eu tenho bolas de tênis que eu ensino o povo a fazer malabares. Toda criança que chega, eu tenho vários amigos que jogam tênis e dão bolas usadas para mim. Toda criança que chega no consultório, eu não trato de criança, mas o Fernando Emílio, foi quem me ligou ainda há pouco, trata. Eu vou lá fora e dou uma bolinha para a criança. Eu escuto voz de criança, eu faço isso, Kátia. Cheguei lá fora, a mãe em pé,
criança de 3 anos sentada no sofá da clínica, na sala de recepção, com o celular na mão. Aí falei com ele, chamei ele, ele olhou para mim, falei, toma uma bolinha de presente para você. Menino, na minha época, a criança, se visse uma bola, ficava doido. Ele falou assim, não, e voltou para o celular. A mãe tentou tirar o celular da mão do menino para que ele pegasse a bola, Kátia. Ele arrumou um berreiro no consultório. A mãe disse, meu Deus, essas crianças de hoje. Eu falei, não, as mães de hoje, foi você que colocou o celular na mão dele? Ou ele é ladrão, roubou o celular de você? Não são as crianças de hoje, são as mães de hoje. Em relação a este quesito, está uma confusão. Vamos lá? Vamos. Então, muitas pessoas chegam e falam para mim, ai, Falcão, atendimento fraterno, nas conversas, eu gostaria de uma oportunidade de sentar com você, porque eu tenho tantas perguntas e não sei a quem recorrer. Eu anotei durante mais de 30 anos as perguntas das pessoas. E, com a ajuda dessas 2 garotas que estão aí, 2 filhas do coração, uma médica, a outra advogada, Mariana e Alice. Eu montei com elas um Spotify com mais de 480 perguntas e respostas. Não precisa ter contas no Spotify. Entra e digita Espiritismo para Iniciantes, Armando Falcone. Mais de 480 perguntas que as pessoas já me fizeram e que eu respondi. Quer aprender mais? Toda quinta-feira você pode acompanhar as lives com Manuel Filomeno de Miranda. Já gravamos 9 livros. Estamos no 10º livro. 246 programas gravados. Como é que eu faço? Entra no youtube.com/feacnet e você assiste a gravação, participa. Agora, assistiu um vídeo, gostou? Lembra de compartilhar, lembra de comentar e lembra de dar o joinha, assinar o canal. Então, é o amai-vos e instruí-vos que eu falei lá atrás. O Espiritismo é o consolador prometido. Eu voltarei ao Pai, mas eu não vos deixarei órfãos. No futuro eu vos enviarei o Paracleto, o Espírito Verdade. Ele permanecerá convosco eternamente e vos lembrará de coisas que eu não vos posso ensinar, porque não podeis suportar. Olha isso que daí. Está acontecendo com você, querida irmã, querido irmão. Na sua casa, neste momento, seus átomos estão assim. Seus átomos, suas moléculas, seus elétrons do corpo físico, do perispírito estão assim. Neste momento, sobre o seu lar, uma chuva de bênçãos estão caindo. Nós estamos juntos há mais de 1 hora, falando coisas que eu não estou falando para nenhum de vocês, não estou abotoando a carapuça na cabeça de ninguém. Mateus Fraga, Dona Anita, Irmã Clarissa me dizem, tudo que você fala, você está falando para o par de ouvidos mais perto da sua boca. O povo está ganhando 1 bônus hora de te tolerar. E você está colocando o pescoço na guilhotina se não colocar em prática. Assim, busquemos o nosso Bezerra de Menezes como orientador que diz, não adianta tomar as vacinas do corpo se não tivermos a vacina da alma. Vacinem o corpo, sim. Eu, particularmente, não tomo vacina. Não esqueçam, porém, de vacinarem a alma. Pensa nisso. Agradeça mais, reclame menos. Nos próximos 2 slides você lê e eu explico. Olha aí. Coloca isso em prática. Depende de você. Ai, Falcone, para aí para eu anotar. Não precisa, você assiste depois do vídeo. Segunda parte, tá aí. Juntei tudo. Olha. Então, reconciliar. Reconciliar com quem, Falcone? Consigo mesmo. Perdoe-se, sirva mais, reclame menos, agradeça mais, ame mais, imagine, namore, ouse, tenha fé, perdoe-se, sorria, acredite em você, viva com alegria, aproveite a vida, divirta-se, acredite, faça amigos, tenha coragem, seja otimista, mude, faça algo diferente, reinvente-se, seja feliz. Podemos fazer mais e melhor. Outro benfeitor da FEAC nos diz isso. Experimentem. A hora que for lavar o copo, lava melhor do que você lavou da última vez.
A hora que varrer o chão, varre melhor do que da última vez. Dr. Jacob psicografa por meu intermédio nas reuniões públicas, durante as reuniões públicas, mensagens. E ele diz com frequência nas orientações: busca viver na prática os valores que já dominas na teoria. Façamos do SOS Preces a nossa plataforma de serviço no bem. Aí você tem acesso aos endereços da FEAC. Aqui você tem acesso aos endereços do Falcone. Siga-me no Instagram, @Falcone. Anota aí, Falcone Espiritismo. É o meu YouTube espírita. Toda semana, 2, 3 palestras novas colocadas. Essa palestra vai para lá também. Além de ficar no arquivo da associação, vai também para o meu YouTube espírita. Meu Instagram, @Falcone Espiritismo. Meu YouTube, youtube.com/Falcone Espiritismo. O meu Instagram, Falcone Armando. Tá bom? Vamos em frente, vamos. Se você quer ir rápido, vai sozinho. Se quer ir longe, vá acompanhado. Muito bem. Saúde física, mental e espiritual. Uma visão à luz da doutrina espírita. Foi o que nós trouxemos para hoje. Pode mandar perguntas para mim, certo? Obrigado pela sua presença, Kátia e demais coordenadores da associação, obrigado pela oportunidade, mantenha o meu nome nas suas preces, gratidão, e até que voltemos a encontrar, que Jesus continue tendo paciência com cada um de nós. Aproveitem essa oportunidade de abrir espaço na sua agenda e servir. Quem não vive para servir, não serve para viver. Saúde e paz a todos. Saúde e paz, graças a Deus, que bênção, né? Que maravilha aí. Ouvir o Falcone, e a gente agradece muito. Obrigada, Falcone. Eu que agradeço. E abrimos agora para perguntas, para trazermos aí um pouco do nosso trabalho, trazermos aí uma conversa, um diálogo, aproveitando aí a presença do Falcone. A gente abre para quem desejar aí falar. O Falcone, esse estudo seu me lembrou uma frase que eu escutei essa semana, que fala o seguinte: saber e não fazer, no fundo, não sabe. Quem sabe não faz. Nuvem que passa e não solta chuva, não tem valor para o agricultor. Parabéns, é isso mesmo. Busca viver na prática os valores que já dominas na teoria. O que adianta eu ser a pessoa que mais conheço Allan Kardec em Minas Gerais? Ai, que bênção. Ainda bate na esposa, grita com o filho, chuta o cachorro, grita no convizinho, xinga, pinta e borda. Uma coisa, querida, é conhecimento. A outra coisa é discernimento. Se os profissionais de saúde que você se consulta ainda fumam e bebem, podem ser excelentes conhecedores, mas não são bons vivenciadores. A responsabilidade do homem é do tamanho do seu conhecimento. Livro Nosso Lar, Dr. Henrique de Luna, conversando com Clarence ao lado do André Luiz, quando ele chega no hospital. Não adianta ter conhecimento se não tiver discernimento. Discernimento. Ô Falcone, me explica, só me faz entender uma outra coisa. O conhecimento é a prática em si ou não? Ou o conhecimento é a teoria. Você sabe o nome das 7 notas musicais,
Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Eu ponho uma flauta doce na sua mão e digo, toca. Você tem conhecimento, mas você não tem discernimento. Você não sabe aqui, ó. Não sabe tirar uma nota na flauta. Então, o que é necessário? O conhecimento aliado à teoria, aliada à prática. Quer ver? A Kátia é a pessoa que mais entende de natação em Belo Horizonte. Já leu mais de 50 livros sobre natação. Escreve artigos para revistas de esporte falando dos benefícios da natação, de incentivando pessoas a nadarem. A Kátia entra na piscina e morre afogada. Não sabe nadar. O que a Kátia é em termos de natação? Teórica. É muito importante a teoria. Estou falando que a teoria não é importante? É. Mas, Kátia, pelo amor de Deus, aprende a nadar. Contrata uma professora, um professor de educação física para te ensinar a nadar. Ela sabe dos benefícios para o corpo, para o pulmão, para os músculos, para os ossos, para a osteoporose, para a osteopenia, para a asma, para a bronquite. Sabe tudo. É doutora, pós-doc em natação. E não sabe nadar. Deu para entender? Conhecimento sem discernimento. Aí o bicho pega. Conhecimento vai definir, né? Quando vier ali uma emoção forte ali, quando vier ali um reflexo, né? A gente acende a luz ali para o pássaro voa por quê? Porque tem duas asas fortes. O espírito evolui por quê? Amai-vos e instruí-vos. Coloquei 2 vezes nos slides. Capítulo 6, item 5º, última parte. Último parágrafo. Amor sem instrução. Instrução sem amor é pouco. Eu não estou dizendo que não é nada. É pouco. A borboleta só vai voar se tiver 2 asas proporcionais. Pega um passarinho, põe uma asa de andorinha de um lado e põe uma asa de gavião do outro. Desequilibra. A Marisa, por favor. O Falcão, obrigada, viu? E o que você está lembrando para a gente é a diferença do sábio e o guru, né? Porque o sábio, ele fala o que faz e faz o que fala. E o guru não. O guru, ele fala daquilo que ele tem informação intelectual. Tanto é que a característica dele é sempre falar para o outro o que o outro tem que fazer, como é que ele tem que comportar, como é que ele tem que pensar, como é que ele tem que escolher. Mas, na realidade, quando confronta com a própria vida, a gente vê que não faz o que está falando. Aí é questão de interpretação. Porque um guru é aquele que passou pela experiência. Gu, na Índia, no sânscrito, significa treva. E Ru, aquele que tira você da treva. Então, hoje nós temos guru da música, guru do YouTube, guru de não sei o quê. Isso aí não é guru. É falso guru. O guru verdadeiro, querida, na Índia, no conceito de guru, eu sei porque eu estudei com vários gurus. É aquele que trilhou o caminho. Ele fala daquilo que ele conhece na teoria, mas daquilo que ele viveu na prática. Jesus é um guru. Jesus é um guru. Tem muita gente escrevendo livro aí que é sábio. Escreve com concordância verbal certinha, bonitinho, é sábio. No meu ponto de vista, na minha experiência de vida, que vivi com mestres do Oriente e do Ocidente, eu diria exatamente o contrário do que você falou. O sábio é o que tem conhecimento, mas não tem vivência. O verdadeiro guru é aquele que passou pelas trevas. Clarencio é um guru. Ele viveu nas regiões inferiores e já alcançou a iluminação. Por isso ele pode tirar André Luiz daquela condição. A mãe do André Luiz
é mais evoluída do que o Clarencio. Ela está numa região superior a nosso lar, numa colônia superior a nosso lar, e Clarencio deve favores a ela. Aí sim, eles já passaram pelo que nós estamos passando hoje. Mas quando você lê, por exemplo, o livro Renúncia, o mentor espiritual da Alcione vai dizer para ela: muito cuidado com as suas intenções nesta encarnação. Ela está pedindo para... Ela não precisava de reencarnar. Dezenas, centenas, milhares de espíritos num padrão evolutivo que você vive desceram à Terra com propósitos de ajudar outras pessoas e se complicaram e voltaram para cá estraçalhados. Para que Alcínio queria reencarnar? Para liberar determinado espírito ao qual ela está ligada no livro Ave Cristo. Ave Cristo não, 50 anos depois. Quem que é o filho do Emmanuel? Emmanuel reencarna no livro 50 anos depois como Sestório. O filho dele é o amor da Alcione, que naquela época chamava... Quem lembra? Começa com C. Ninguém leu 50 anos depois, não? Não, eu li e ainda fiz um teatro. Uma Célia. peça de teatro. Chamava Célia. Célia é Alcione, que foi estudar música em Sírios. Já é um espírito muito acima da média. E ela reencarna para tirar determinada criatura. Ela é guru. Ela não é sábia só. Ela é sábia guru. Ser sábio só é conhecimento. Ser guru é conhecimento e vivência. Ela quer tirar o filho do Nestório das regiões de perturbação. E aí, bom, aí você lê o livro, que eu não vou contar os spoilers. Obrigada, Dá uma encrenca danada. E a história dela, né? A Célia. Essa sabedoria divina, sabe? A sabedoria divina. Quando eu li, estava falando a respeito da sabedoria divina. E para mim deu uma concordância, mas eu concordo com você que você está colocando em termos do conhecimento da Índia, né? Mesmo Sim. Que vem como aquele que experienciou, aquele que foi lá, né? Viveu a coisa, viveu a treva, e agora, sabe? Obrigada, viu? Por nada. Obrigada, Marisa. Nós caminhamos agora para o encerramento, né? Mas, o Falcone, a Célia, né, a conduta dela, você fala, a gente lendo, a gente fala assim, isso é possível? A resignação dela, mas isso é possível? Né? Porque... Chico Xavier me disse certa vez, num grupo de estudo lá em Peirópolis, que a gente pode ter inveja do que a pessoa é, não do que a pessoa tem. Eu posso invejar a sua capacidade de conhecer Cecília Meirelles, Maria Dolores, você sabe os poemas delas de cor. Muito bem. Agora, se eu invejar a sua casa, se eu invejar o seu carro, é o que você tem. Então, a inveja, entre aspas, é o desejo de ser igual a alguém. Nesse sentido, tudo bem. Então, quando a gente vê a história da Célia, nesse ponto de vista que eu acabei de abordar, eu morro de inveja. Eu coro de vergonha. Será que o Falcone, no lugar dela, faria 10% do que ela fez? Provavelmente não. É um exemplo. Renúncia mesmo, né? Eu não sabia que ela é reencarnação da Alcione, não. Não sabia, não? Pois é. Então, gente... A moça lá de Sabrina. A Sabrina lá de... Pedro Leopoldo me ensinou um monte de coisa, mas eu abri um monte de coisas para ela também. Ela falou comigo assim, Falcone, como é que pode? No livro há 2000 anos, Emmanuel está no circo romano, mas o Coliseu só foi construído no ano 78. Emmanuel desencarna no ano 70, que história que é essa? Eu falei para ela, calma.
O circo que Emmanuel está não é o Coliseu. O circo que Emmanuel está é o Circo Máximos. Ó, ela abriu até aqui, ó. Ah, entendi. Eu estive em Roma, passei na porta do Circo Máximos, mas não entrei. O Circo Máximos tem uma cópia dele no filme Ben-Hur. A cena do Ben-Hur não acontece em Roma, acontece em Cesareia de Filipe, que foi uma cidade que foi construída em homenagem a César. Por isso chama Cesareia. Aqueles filmes do Ben-Hur, aquela corrida de bigas, foi no circo romano em Cesareia de Filipe, que tem o mesmo formato do Circo Máximos em Roma. Então são detalhes que você vai juntando a coxa de retalhos, vai costurando e vai aprendendo. Todo mundo sabe um pedacinho da coxa e a gente vai juntando os retalhos. Muito bom, muito bom. E a nossa gratidão. Falcone, você tem algum recado, Cláudia, para a gente? Hoje não. Não, né? Obrigada. Então, a gente caminha agora para o encerramento. Vamos aproveitar o Falcone para estar fazendo aí a prece final. Né? Coração aí, em gratidão. Obrigada, viu, Falcone? Eu que agradeço. Até a próxima. Se Deus quiser e Ele quer. Amigo e mestre Jesus, espiritualidade amiga, nós agradecemos a oportunidade de estarmos encarnados, aqueles que encarnados estamos. De estarem desencarnados aqueles que neste momento estamos conectados e conectados com cada um de nós. Abençoa cada lar, cada plantonista presente ou ausente. Abençoa Jesus, os trabalhadores de todas as frentes, de todas as religiões, filosofias e ciências, que buscam dentro dos seus conceitos e bases promover o equilíbrio e a saúde. Abençoa os profissionais de saúde da medicina ocidental, da medicina ayurvédica, xamânica, da medicina chinesa, da homeopatia, da fitoterapia, de todas as escolas de saúde. Abençoa os milhares de espíritos que estão desencarnando na data de hoje, como aqueles que estão reencarnando. Dai-nos forças para que cada vez que o telefone tocar para nós, possamos estar ligados com o mundo maior e tocados pelas orientações que vertam de mais alto, possamos ser o remédio, o bálsamo, o lenitivo para quem faz contato conosco. Dai-nos forças para estudarmos Kardec pelo menos 30 minutos por dia, mantermos a televisão e o celular o maior tempo possível desligado para coisas mundanas, aproveitarmos o aqui e agora, servirmos mais, reclamarmos menos e nos tornarmos criaturas melhores, no lar, no trabalho, no trânsito, na via pública, onde quer que estejamos, dando graças a este Deus de amor e bondade, rogando as bênçãos de Maria de Nazaré, para tudo e para todos. Encerramos este encontro do SOS Preces, da data de hoje, dizendo mais uma vez, obrigado, obrigado, obrigado. Que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. Bom dia a todos, viu? Um bom final de semana. Muito obrigada. Bom dia a todos, obrigada. Igualmente. Excelente. Bom final de semana para todos aqui. André, A todos. A todos. Marilene. Tchau. Kátia, você está com voz de gripe, hein? Estou gripada. Eu também estou saindo dessa que não é fácil, não. Eu fui para São Paulo, gripei. Tomem própolis com mel. Não. Estou tomando. Bom dia, bom final de semana a todos. Bom dia. Muito obrigada, Falcone, foi muito bom. Fique com Deus. Com Deus. Deixa eu tirar aqui. Falcone,
Diga. Muito bom, viu? Eu que agradeço. Que O bom. próximo é outubro, novembro, né? Que dia que é? Eu tenho que abrir aqui o documento. Enquanto eu abro, me fala o que você achou da reunião. Um ambiente espiritual muito bom, um grupo muito bem entrosado. É uma metodologia diferente da nossa reunião mediúnica. Por quê? Espera, deixa eu só salvar aqui. Espera aí. Estou salvando aqui.